Então, não é novidade para ninguém que eu acho que esse formato de debate, como se dá hoje nas redes sociais, nos podcasts, em alguns canais do YouTube, esse formato ele não apenas não é positivo, no sentido de que não contribui para a troca de ideias ou para uma compreensão melhor do mundo e da realidade, mas, pelo contrário, esse formato é prejudicial. Já falei isso várias vezes, mas hoje eu quero pegar um caso bem específico, é claro, envolvendo nada menos do que Mamãe Falei, que é um campeão de participar desses debates e de estar sob holofotes com alguma bizarrice. Eu quero assistir com vocês um trechinho de um debate recente que ele esteve contra bolsonaristas, para você entender quão pernicioso isso pode ser, né? Então a gente vai assistir juntos aqui, tem um monte de palavrão, é bem tosco o negócio, é bem, sabe, lamentável, mas isso vai nos ajudar a entender melhor como funciona isso. Então vamos assistir primeiro isso e depois eu comento aqui. Assistam. Chegou o Lindsay, vai lá, novinho. Manda lá, novinho. Tô calmo pra caralho, vai lá, novinho. Manda, novinho. Você começa a falar palavrão, né, guerrilheiro da Ucrânia. Vamos lá, não, eu sou guerrilheiro da Ucrânia pra caralho, irmão. O MBL, o Kim Kataguiri, é a favor ou contra o fundo eleitoral? É a favor ou contra o fundo eleitoral? Olha, de novo. Vamos falar de fundo? Vamos falar do fundo eleitoral. Quando o Flávio Bolsonaro aumentou duas vezes, você fez o quê? 17 de dezembro de 2021, o Kim Kataguiri votou a favor do aumento do fundo eleitoral. Você fez o quê, seu bosta? Quando o Flávio Bolsonaro foi lá e falou que votou errado. O Kim Kataguiri disse não à liberdade. Cadê a camisa do MBL que você tem que roubar a marca, hein? Cadê? Você tá com invejinha que a gente tem partido agora? Vai lá se ajoelhar pro Valdemar da Costa Neto pra tentar ser candidato, irmão. Você sabia que o Kim Kataguiri votou contra a cassação do Dalmer Braga? Sabia que o Kim Kataguiri votou em inúmeros projetos de lei, como por exemplo a manutenção do fundo eleitoral de eu sou novinho da Vila Lavínia, eu vou entrar no Grindr, pegar uns novinhos aqui, não vou falar pra ninguém que eu sou gay, porque eu sou conservador, e não posso falar pra ninguém que eu gosto de chupar rola, porque eu gosto mesmo do imbrochável do Bolsonaro, e eu sou um babaca, porque eu tentei lá roubar a marca do MBL, não sei o que lá, com você vai ter que provar na justiça. Então pau no seu c... vai na justiça e me processa. É isso aí, velho, é isso aí, é isso aí. Não tem debate com você, brother. Não tem debate com você. Você fica ofendidinho. Mas eu não tô te ofendidinho. Eu vou te tirar da minha casinha, lá no Grindr, com os meus novinhos da Vila Lavínia. Vamos falar a respeito das decisões do ministro Nunes Marques e Cássio Nunes. Cássio Nunes Marques, liberdade religiosa em 2020. Pausa. Eu tô bravinho. Vai pra vai, seu merda. Vai sentar lá, vai. Vai sentar. Se fosse um cacete, você tava sentando, né? Nossa. Misericórdia, Senhor. O que foi isso? Bem, aqui nesse trecho aqui, que tem aqui 1 minuto e pouco, não sei, você tem aqui um repertório tremendo de recursos desonestos para tentar humilhar o interlocutor. Aqui eu vou me concentrar particularmente no que o Mamãe Falei falou, até porque está mais compreensível do que o outro falou ali, né? Ali você tem ataques ad hominem, né? Ou seja, insultos pessoais, falar sobre a sexualidade do outro rapaz ali, falar sobre roubar a marca do MBL, ou seja, ataques pessoais contra ele, inclusive alguns comentários de teor homofóbico, né? Aí você tem ali o Tucóqui, ou seja, ele perguntou sobre o fundo eleitoral do MBL, ele perguntou, e o Flávio Bolsonaro, ou seja, inverte, né? Você é um hipócrita porque você quer saber de coisas que você passa pano. E também o que tem ali foi sarcasmo, né, zombaria, imitar a vozinha, fazer choro, essas coisas. Ou seja, foi um festival de táticas desonestas para tentar humilhar o interlocutor. E aí, primeira coisa, antes de adentrarmos alguns aspectos específicos dessa cena pavorosa e bizarra, é que eu entendo que o Mamãe Falei ele é o calcanhar de Aquiles do MBL. O MBL pode ter muitos problemas teóricos, né, conceituais, problemas de prática política também, dessa oscilação que eles têm, né, de em alguns momentos moderar o tom para fingir que eles são muito mais republicanos do que realmente são, às vezes forçar as tintas e passar vários limites, usar o discurso de moralidade, que é um discurso dos conservadores, depois recuar, apoiaram o Bolsonaro, depois se afastaram, até porque é muito mais fácil você ser oposição a um governo do que você ter que defender governo. Agora tem um partido que vai gerar mais uma onda de escândalos possivelmente, porque uma vez que outras pessoas comecem a adentrar o jogo político partidário e entrar o jogo político real, isso vai trazer holofotes também para o partido do MBL e levar a escândalos que vão surgir, possivelmente, sempre surge. Então vai ser uma prova de fogo para o MBL, mas eu entendo que o Mamãe Falei é o calcanhar de Aquiles, porque ele é quem concentra as principais
polêmicas do MBL, né? Os principais escândalos do MBL, basta pensar no caso da Ucrânia, lá, das refugiadas ucranianas, né, sexualizando as refugiadas, teve o seu mandato cassado, vira e mexe ele se envolve em alguma treta aí, e isso chama atenção de maneira negativa para o MBL. Claro, tem o caso do Kataguiri, né, com a questão do nazismo, caso do Renan Santos, com algumas denúncias aí de possíveis irregularidades ou ilegalidades, mas o Mamãe Falei concentra, até porque é o que mais tem visibilidade dentre eles. E aí, você tem esse formato ali de debate, como eu falei, que é muito ruim em muitos aspectos. É ruim principalmente porque, na minha perspectiva, não leva aquilo que você entende que seria um debate saudável e construtivo, né? E aqui eu posso falar, inclusive, a partir daquilo que eu defendo no meu livro, né? Como vencer um debate tendo razão, que são princípios elementares éticos para você debater e conseguir extrair uma coisa positiva dos debates, mas também no livro recente que eu lancei, que são 20 táticas para você arrasar nos debates, no qual eu exponho táticas bastante questionáveis, né, e porque elas funcionam, incluindo táticas como aplicadas pelo Mamãe Falei. Então, entendendo isso, eu percebo que esses debates eles não são produtivos, com raríssimas exceções, né? Eu mencionei tempos atrás aqui, sei lá, algumas semanas atrás, o debate do Daniel Gontijo, né, um ateu contra cristãos, e eu achei que foi um debate bem produtivo, bastante produtivo não, respeitoso, né? Produtivo é porque levaria a talvez a um estágio de compreensão melhor de um fenômeno, mas foi produtivo no sentido de houve respeito entre as partes. E nesse caso não, né? Nesse caso, a própria produção do debate já leva participantes ali para antagonizar. Então você cria um cenário de confronto que não é de ideias, mas confronto aqui confronto entre duas pessoas, mas um confronto entre ideologias, e nesse confronto não há ponto comum, não há ponto de conciliação, não há ponto de debate real, não há ponto de diálogo, há um ponto de enfrentamento e de guerra, né? Uma guerra de ideias, é uma guerra cultural. É claro que o MBL se apresentando como um grupo liberal de direita, eles tentam se distanciar do conservadorismo tosco do bolsonarismo, então eles tentam mostrar como se eles fossem uma via mais razoável, né? Menos radical, menos extremada do que o bolsonarismo. Mas no fim das contas, o modo como opera nesse debate não é tão distinto assim. Esse comportamento do Mamãe Falei, ele nos remete muito ao Olavo de Carvalho e ao olavismo, né? Eu vou ver se eu encontro aqui uma fala, a gente tem que fazer como dizia o professor Olavo. Se não tem isso de argumentar, tem que xingar mesmo, xinga, sabe? Quando um comunista ou socialista, o socialista, ele é a AIDS, o comunista é a doença oportunista. Quando um comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhonhon, você pega e manda ele para aquele lugar. Xinga, faça o que o professor Olavo fala. Xinga. E aí você tem aqui o Mamãe Falei operando com base na cartilha olavista, ou seja, a pessoa que está lá, o interlocutor, ele nem sequer merece o respeito ou a dignidade de ser tratado como uma pessoa que tem ideias que são diferentes da minha, mas que eu tenho que tentar ouvir e confrontar ou responder. Não, ele é tratado como se fosse um inimigo e, portanto, não tem nem argumento, é xingar, sabe, tentar humilhar, tentar desqualificar, tentar satirizar, inclusive a sexualidade ou a suposta sexualidade dele. E isso é péssimo, né? Então, assim, isso aqui é uma destruição do espaço de debate e de diálogo. Eu vou botar aqui para vocês na descrição um link de um artigo que fala sobre isso, né, sobre o efeito que esse tipo de debate causa nas pessoas. Porque isso aqui não é só um efeito midiático, não é só um efeito, sabe, retórico ou de aparência do debate. Isso aqui causa uma reação visceral em nós, espectadores. É como se a gente estivesse vendo não uma representação de um debate agressivo, de insultos, mas é como se a gente estivesse assistindo pessoalmente uma troca de insultos e uma agressão. E isso gera um mal-estar no espectador. Quando se trata de grupos com os quais a gente concorda, vamos supor que fosse lá alguém de esquerda participando de um debate, um bate-boca como esse aqui, agressivo. Isso tende a amplificar a nossa reação negativa em relação a outro grupo, né? Então, assim, tende a fortalecer o antagonismo, tende a polarizar a sociedade. Então, esse debate, em vez de solucionar problemas ou desarmar a bomba relógio política brasileira, isso aqui soma nesse antagonismo e nessa polarização. Então, a gente tem um estágio agora em que
quase todos os podcasts estão fazendo debates agora, né? E isso é visto como uma abertura democrática, isso é visto como uma abertura, olha só, estamos dando espaço para diferentes ideias, estarem aqui expondo as suas visões. E, no fim das contas, pelo que tudo indica, né, isso aqui, inclusive com base nesse artigo que eu vou deixar para vocês aqui, isso aqui reforça a polarização, isso aqui reforça a divisão, isso aqui reforça o sectarismo e o tribalismo nesses grupos, né? Então, assim, de modo que você vai defender a qualquer custo o seu grupo, estando certo ou errado, tendo razão ou não, e você vai demonizar o grupo antagonista, tendo razão ou não. E aí, só uma última observação, só para fechar esse vídeo aqui. Uma coisa que eu já observei no MBL, e eu acho que vale expor aqui, é uma tendência que eles têm de blindar os seus integrantes, né? Então, mesmo em situações polêmicas que são claramente culpa de alguns dos integrantes, sei lá, Mamãe Falei, Kataguiras, sei lá, a gente pode imaginar qualquer integrante do MBL, eles têm uma tendência de fechar fileiras e defender aquele participante do MBL, né? E eu não sei até que ponto que isso é ruim ou bom, para ser sincero, só uma observação aqui, né? Eu acho que eu não percebo isso em progressistas, por exemplo, eu não percebo isso em muitos grupos de esquerda, é uma tendência de jogar para a fogueira a pessoa. Se surgir algum escândalo envolvendo alguém, primeiro ato já é jogar na fogueira e deixar a pessoa arder sozinha. Então, não há esse tipo de lealdade. No MBL há essa lealdade. Como eu falei, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que depende da circunstância. Eu acho que se, por acaso, a pessoa tiver razão e estiver sendo atacada injustamente, essa lealdade é muito importante para proteger a pessoa e evitar que ela seja triturada pela máquina de cancelamento que tem por aí, né? Pela máquina de linchamento público. Porém, se a pessoa estiver errada, essa blindagem é muito negativa, essa blindagem é uma proteção sectária. Então, assim, nesse sentido, essa lealdade do MBL vale observar porque não é uma coisa muito comum. Você não observa isso em outros grupos, né? Se você tem lá, sei lá, uma disputa entre figuras de esquerda e há algum tipo de polêmica, não há nenhum pudor, muitas vezes, de jogar a pessoa para os leões para ser devorada. E aí cada um tira o corpo fora, porque eu que não vou me envolver nisso. Então, nesse tipo de participação política, midiática e em rede social, a gente percebe como há pouca lealdade, no fim das contas, né? Então, assim, como eu falei, ainda não consegui chegar a uma conclusão se o modelo do MBL é positivo ou negativo nesse sentido, mas de fato eles protegem os seus. Eles vão lá, eles blindam as figuras importantes, pelo menos, né, os principais nomes do MBL, eles blindam sim, e nesse caso aqui, possivelmente, você vai ter aí reacts do MBL defendendo, Mamãe Falei, dizendo que ele estava certo, tem que mais é que xingar mesmo. Faça como o professor Lavo disse, xingue, né, xingue, humilhe. Então, eu não sei, essa cena aqui, para mim, ela é emblemática, embora você raramente chegue nesse ponto de ver pessoas xingando nesses debates desse modo, mas todo o ambiente, todo o clima sempre é de antagonismo, né? Sempre é de humilhação ou de repúdio absoluto do outro lado, né? De desqualificação, de risinho sarcástico, de tentar desqualificar o outro não apenas em relação àquilo que ele pensa, mas como ser humano, muitas vezes. Então, assim, eu não sei, eu entendo que isso é muito negativo mesmo, assim, muito negativo mesmo. Eu vou deixar para vocês aqui, no comentário fixado, a recomendação do meu livro, 20 táticas para você arrasar nos debates, porque eu mostro como isso funciona, como isso opera, né? Essas táticas que são desonestas em grande parte, táticas para tentar desqualificar o outro e por que elas funcionam, qual é o mecanismo psicológico disso. E também vou deixar aqui na descrição o lançamento desse mês que se chama Como Fabricar um Inimigo, que também opera com base nesses mesmos elementos, né? Isso aqui partiu da minha dissertação de mestrado, na qual eu estudei a propaganda nazista e retórica nazista e como ela foi usada para demonizar e para desumanizar grupos na Alemanha nazista, né, como os judeus, por exemplo. E aí, ali você vai entender também por que funcionava. Não apenas o que era feito, mas por que funcionava e quais eram os mecanismos psicológicos da propaganda nazista e como isso é aplicado hoje nas redes sociais também por diferentes grupos, né, porque os alemães, né, os nazistas não inventaram propaganda, eles não inventaram desumanização, eles só aperfeiçoaram de maneira industrial isso e hoje também você observa como isso se dá de diferentes modos. Então, vá lá, confira 20 táticas para você arrasar nos debates e Como Fabricar o Inimigo, que são lições extraídas da cartilha nazista para você compreender como isso opera, né? Como os grupos adotam esses recursos retóricos de comunicação, propagandísticos, para demonizar outros grupos e acirrar a polarização política no país. Vá lá,
está na descrição aqui. Me diga o que vocês pensam aqui sobre essa imagem que a gente viu aqui no começo, né? Essa imagem do Mamãe Falei com esse rapaz aí. Não sei quem é essa pessoa também, não sei qual é o histórico dos dois, mas uma cena bastante constrangedora, bastante incômoda, eu posso dizer, bastante incômoda. Como é que você entende isso? Como é que você entende esse formato do debate também? A gente já falou muitas vezes sobre isso aqui, vamos falar mais ainda no futuro, mas como é que você entende? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição também o link. Você vai falar com o Clayson no WhatsApp e ele vai dividir com você um material para que você possa conhecer caminhos para fazer um dinheiro trabalhando de casa e ganhar, quem sabe, 600, 700, 800 reais a mais por mês, quem sabe até mais, se você conseguir, sabe, se dedicar mais a isso. Eu sei que funciona, porque eu trabalho com internet há muitos anos, então sei que esses caminhos existem e funcionam. Então vá lá, clique no link e se cuide por aí. Um forte abraço, tchau!